Imagine que você trabalha em uma fábrica antiga, daquelas que parecem ter sido construídas antes mesmo de seus avós nascerem. A tinta descascada nas paredes conta histórias de décadas de uso, e o eco metálico dos passos nos corredores produz um som que você jura já ter ouvido em algum filme de terror. Só que, neste caso, não é ficção. É o seu emprego, e você está ali toda noite, fazendo o último expediente. Quando o apito final toca e todos os funcionários vão embora, sobra apenas você para checar se todas as máquinas estão desligadas e se as luzes principais não ficaram acesas. A maioria das pessoas relaxaria por estar sozinho, mas, no fundo, existe uma estranha sensação de desconforto cada vez que a porta principal se fecha. E você se vê cercado por fileiras de máquinas silenciosas, ou quase silenciosas. No começo, tudo parecia normal. Você chegava ao cair da noite, conversava rápido com o vigilante do turno anterior e começava a ronda pelos setores de produção, estoques e escritórios. Fechava armários, desligava computadores, conferia se não havia nenhum fio solto ou vazamento que pudesse causar problemas. Entretanto, conforme os dias se passavam, pequenos detalhes começaram a chamar a atenção. Certa noite, por volta das 11h30, aconteceu o primeiro apagão geral. Todas as lâmpadas se apagaram num estalo seco e as esteiras de produção, que já estavam desativadas, ficaram mergulhadas na escuridão. Você pensou que fosse apenas uma queda momentânea de energia. Tateando o celular no bolso, ligou a lanterna para encontrar o disjuntor principal. Deveria ser algo simples de resolver, afinal, não era a primeira vez que essa fábrica passava por problemas elétricos. No caminho, porém, algo chamou sua atenção. Um barulho ritmado, metálico, como se alguma máquina ainda estivesse em funcionamento. Você apontou o feixe de luz para a frente, mas não viu nada além de sombras longas se esticando pelos corredores. A sensação de estar sendo observado surgiu ali, forte e incômoda. Quando finalmente chegou à sala de distribuição elétrica, percebeu que todas as chaves haviam sido desligadas. Era como se alguém tivesse forçado o desarme de cada disjuntor com as próprias mãos. Aquilo não fazia sentido algum, pois você mesmo tinha estado ali mais cedo e tudo estava no lugar. Quem mexeu nisso? Pensou. Ao religar a energia, as luzes piscaram e voltaram ao normal, mas o barulho metálico cessou instantaneamente, deixando apenas o ronco distante de algum motor que você não conseguiu identificar. De qualquer forma, a fábrica parecia voltar ao silêncio costumeiro. Você deu de ombros e seguiu a rotina de verificar tudo novamente antes de ir embora. No entanto, uma sutil desconfiança de que havia algo errado permanecia na sua cabeça. Na semana seguinte, incidentes similares começaram a ocorrer com mais frequência. Um operador diurno relatou ter visto uma figura encurvada se esgueirando entre as prensas de metal, mas, quando foi conferir, não encontrou nada. Outro funcionário reclamou de sentir um arrepio repentino toda vez que passava pelo corredor dos tanques de resfriamento. Você, porém, evitava comentar qualquer coisa. Tinha receio de que zombassem, pensando que você estava viajando ou se deixando levar por histórias de terror. Ao mesmo tempo, cada vez que chegava perto das enormes máquinas de prensagem, sentia uma leve palpitação no peito, como se estivesse diante de algo que respirava, algo que praticamente observava cada passo que você dava. Numa madrugada chuvosa, o segundo apagão aconteceu, mas dessa vez foi bem pior. As luzes não apenas se apagaram, como algumas máquinas voltaram a ligar sozinhas, soltando faíscas ou fazendo barulhos estranhos. Imagine o susto de ouvir uma prensa de metal estrondar no silêncio total, sem que houvesse força elétrica oficial para alimentá-la.
Você correu, assustado, até o painel principal, só para descobrir que tudo estava desligado novamente. Como poderia uma máquina funcionar sem energia? Ao tentar controlar a respiração, notou um fio de luz vermelho no final do corredor, como se uma pequena lâmpada de emergência estivesse acesa lá no fundo. Mas não existia nenhuma lâmpada dessas naquele local específico, pelo menos não que você se lembrasse. Com a lanterna do celular tremendo em sua mão suada, você avançou até o corredor. O clarão rubro parecia pulsar fracamente e depois se apagava, como uma brasa prestes a sumir. Seu coração acelerou e a vontade era de virar as costas e correr. Só que, ao mesmo tempo, uma curiosidade estranha o impelia a continuar. Passo a passo, você percebeu que o corredor parecia mais comprido do que de costume, e as portas se fechavam com um ruído metálico, isolando completamente a passagem que levava de volta à saída. Lá na frente, a fraca iluminação vermelha desapareceu de vez, mas de alguma forma você sentia a presença de algo ou alguém. Foi então que ouviu uma voz baixa, praticamente um sussurro, ecoando pelas paredes. Não vá embora, ainda não. Congelado, você parou. Seria a sua mente pregando peças, o cansaço do turno noturno, quem sabe? Entretanto, o pavor cresceu dentro de você ao notar que a mensagem se repetiu, agora um pouco mais alta, como se estivesse mais próxima. Ah, não vá, não vá. Sem saber o que fazer, você recuou, tropeçando numa ferramenta abandonada no chão. Quando enfim conseguiu se levantar, o corredor estava iluminado novamente pelas lâmpadas comuns. Nenhuma cor vermelha, nenhum sussurro, nenhuma máquina ligada. Tudo estava tão quieto que chegava a ser perturbador. Você correu para a porta de saída, ligou para a supervisão e relatou um problema elétrico grave. Mas não contou sobre a voz. Teve medo de que ninguém acreditasse em você. E, na realidade, você também não tinha muita certeza do que tinha acabado de vivenciar. A rotina seguiu, mas o desconforto aumentava a cada novo expediente. Era difícil trabalhar pensando que, a qualquer momento, uma nova anomalia poderia acontecer. Certas máquinas pareciam ganhar vida, produzindo ruídos e movimentos quando ninguém estava por perto para operá-las. Certa vez, você percebeu que a área de montagem estava com as correias transportadoras em pleno funcionamento, embora todos os controles indicassem off. Ao chegar perto para desligá-las de forma manual, o painel explodiu em faíscas e você levou um susto que quase o fez largar o emprego imediatamente. Só que antes de correr, você notou a mesma luz vermelha daquela outra noite irradiando-se por trás das esteiras, como se fosse uma chamada silenciosa dizendo: venha aqui. Desta vez, decidiu enfrentar o medo e ver o que estava acontecendo. Passou por debaixo de uma esteira e rastejou até o canto mais escuro daquele setor. O cheiro de óleo e graxa era tão forte que embrulhava o estômago e suas mãos começaram a tremer. Então, a luz vermelha surgiu mais uma vez, iluminando uma placa antiga, quase ilegível, presa na parede. Você leu o que restava da tinta desgastada. Inauguração, 1962. Abaixo havia nomes dos primeiros funcionários, alguns nomes riscados e a data de falecimento de um deles, escrita à caneta, 1970. Antes que pudesse dar mais atenção, a luz apagou num piscar de olhos. Apenas um eco, semelhante a um suspiro longo, ressoou no ar. Quando você saiu debaixo da esteira, tudo parecia normal outra vez. Ninguém viu, ninguém ouviu. E talvez fosse melhor assim. Nas semanas seguintes, resolvido a entender o que acontecia, você começou a investigar a história da fábrica. Descobriu, em arquivos antigos, que houve um grave acidente há décadas. Alguns funcionários se feriram, mas ninguém jamais soube a verdade completa. Rumores diziam que o dono da fábrica
teria escondido as causas, preferindo pagar indenizações sigilosas. As matérias dos jornais apenas mencionavam problemas elétricos e máquinas que entravam em pane. Isso soava estranhamente familiar, quase como se a própria fábrica tivesse uma espécie de vontade. E, pelo que tudo indicava, essa vontade agora o chamava, pedindo que você ficasse para descobrir alguma coisa que havia sido soterrada pelo tempo. Certa noite, após todos irem embora, você decidiu passar pelo setor de prensas, onde, segundo histórias antigas, acontecera um dos acidentes. Ao chegar, um vento frio soprou através de uma janela quebrada no alto da parede. Você sentiu um arrepio percorrer toda a espinha. Os interruptores ali raramente funcionavam. Então, você usou a lanterna do celular para iluminar o caminho. No chão, marcas de óleo pareciam formar uma trilha em direção a uma porta que dava acesso a uma área de estocagem desativada há anos. Esse espaço era tão pouco frequentado que praticamente ninguém lembrava da existência. Dava para ver teias de aranha e poeira acumulada por toda parte, o que reforçava a ideia de que ninguém pisava ali havia um bom tempo. Subitamente, o mesmo estalo elétrico. As luzes se apagaram em todo o galpão e a fábrica mergulhou no breu. Você prendeu a respiração, esperando que sua lanterna fosse suficiente para guiá-lo. O silêncio era absoluto, tão pesado que você quase podia tocá-lo. Então, um ruído. Primeiro, o som de engrenagens antigas girando. Em seguida, vozes distantes, como se pessoas estivessem discutindo algo, mas em tons tão baixos que você não conseguia compreender as palavras. O impulso de correr quase o dominou, mas, lembrando de que havia algo a ser descoberto, reuniu coragem para seguir adiante. A porta que dava para o setor desativado parecia emperrada. Você aplicou força e ela rangeu como um lamento de metal. Dentro, a escuridão era total. O cheiro de ferrugem e mofo ardia nos olhos. A lanterna tremulava em sua mão, mostrando velhas máquinas cobertas por lonas sujas e estantes abandonadas, repletas de peças que não eram usadas há décadas. Foi nesse cenário que você viu, ou acreditou ver, uma silhueta encurvada no canto. Seu coração disparou. Um homem, talvez? Um vulto? Não dava para ter certeza. A lanterna piscou e, de repente, a silhueta desapareceu. Mas algo ficou no lugar. Um ruído de corrente sendo arrastada pelo chão. Você seguiu o som, cada passo ecoando naquele depósito colossal. A cada metro que avançava, a sensação de estar sendo observado crescia. Então avistou um pequeno escritório improvisado, com as janelas todas quebradas e o vidro estilhaçado. Lá dentro, papéis amarelados se espalhavam sobre uma mesa enferrujada. O barulho de corrente vinha desse cômodo, mas, ao entrar, não havia ninguém. Somente uma pasta antiga com o logotipo da fábrica e uma data, 1970. Você sentiu as mãos tremerem. Dentro da pasta, relatórios de incidentes, declarações de funcionários feridos, fotos em preto e branco de máquinas retorcidas. Tudo muito macabro, mas nada tão chocante quanto a foto final. Uma equipe de operação noturna em que vários rostos estavam riscados com caneta vermelha, exceto um homem idoso ao fundo. No verso, lia-se: "Ele não foi encontrado." O chão rangeu, e você teve a forte impressão de que alguém se aproximava pelas costas. Virando rapidamente, a lanterna iluminou o vazio. Nenhuma pessoa, mas a sensação de uma presença ali continuava densa, quase palpável. De repente, um estalo elétrico fez algumas lâmpadas piscarem, e a claridade fraca revelou algo que você jamais esqueceria. Marcas de mãos empoeiradas nas paredes. Pareciam incontáveis, como se dezenas de pessoas tivessem pressionado as mãos ali em algum momento de desespero. Antes que pudesse reagir,
As lâmpadas apagaram novamente. O ambiente voltou à penumbra, exceto por um singelo ponto vermelho, dessa vez flutuando no meio do depósito. Você engoliu em seco e avançou, notando que a luz tremeluzia como um farol distante. Você precisa ver. A voz sussurrou, vinda de todas as direções. Uma porta lateral se abriu sozinha, com um ranger longo e assustador, revelando uma escada que descia até o subsolo. Você não sabia que existia outro andar abaixo daquele depósito. Tomado por um misto de curiosidade e terror, começou a descer os degraus. O cheiro de umidade e óleo velho se intensificava a cada passo. O ar parecia cada vez mais denso e difícil de respirar. Chegando ao fim da escada, se deparou com um salão apertado, repleto de maquinário antigo. Havia marcas de ferrugem por toda parte e tubos pendurados no teto, pingando uma água escura. No centro do salão, uma figura estava de costas. Parecia um homem baixo, de cabelo ralo. O coração quase saiu pela boca quando a criatura se virou e por um instante você achou que fosse um funcionário de verdade. Porém, o rosto estava envolto em sombras e quando tentou se aproximar, a figura recuou, sumindo no meio das máquinas. Lá, encontrou algo caído no chão. Um crachá velho, de 1970, com a foto daquele mesmo homem que aparecia na foto riscada. O nome estava borrado, mas a data de admissão era legível, indicando que ele trabalhava ali antes mesmo da fábrica ser inaugurada oficialmente. Foi então que tudo começou a vibrar. Engrenagens, correias, motores, todo o maquinário antigo começou a despertar, emitindo rangidos e trancos assustadores. As máquinas pareciam ganhar vida própria, como se a fábrica gritasse por atenção, exigindo que você entendesse algo ou pagasse por algum erro esquecido no passado. As luzes vermelhas piscaram ao longo das paredes, e uma porta do outro lado do salão escancarou-se, revelando um corredor de tijolos úmidos. Tomado pela adrenalina, você se enfiou no corredor, sentindo que essa era a única saída possível. Contudo, as paredes pareciam se estreitar a cada passo, quase esmagando seus ombros. O som das máquinas atrás de você se intensificava, lembrando um rugido furioso. Finalmente o corredor acabou, levando a uma sala minúscula com teto baixo. Lá, você viu algo que fez suas mãos gelarem. Um painel com um botão de desligamento geral acoplado a um grande interruptor. Ao lado, uma placa empoeirada indicava desligar somente em caso de emergência. A voz sussurrou pela última vez. Faça isso. Libertação. Sem pensar duas vezes, você puxou o interruptor e o som ensurdecedor das máquinas parou quase instantaneamente. As luzes vermelhas se apagaram. Uma calmaria sobrenatural tomou conta de tudo. Era como se a fábrica inteira tivesse finalmente parado de respirar. Uma porta lateral abriu-se com um clique. Você a empurrou e ela levava a uma saída improvisada, um alçapão que surgia atrás do prédio principal. Ao emergir do subsolo, encontrou o pátio deserto, iluminado apenas pelos postes da rua. Olhando para trás, viu as janelas da fábrica escuras como olhos vazios. Quis chamar alguém, contar o que aconteceu, mas não havia viva alma por ali. Trêmulo, você caminhou até o portão, que surpreendentemente estava escancarado. Tinha a nítida sensação de que a fábrica finalmente o deixava ir. Fora uma armadilha ou uma missão. Ao olhar para trás uma última vez, uma única lâmpada no alto da estrutura piscou, como um sinal de despedida ou de aprovação. Olhando para trás, viu as janelas da fábrica escuras como olhos vazios. Quis chamar alguém, contar o que aconteceu, mas não havia viva alma por ali. Trêmulo, você caminhou até o portão, que surpreendentemente estava escancarado. Tinha a nítida sensação de que a fábrica finalmente o deixava ir. Fora uma armadilha ou uma missão.
Ao olhar para trás uma última vez, uma única lâmpada no alto da estrutura piscou, como um sinal de despedida ou de aprovação. Disseram que você estava exausto, que imaginou tudo. Um engenheiro elétrico inspecionou o local e afirmou que havia, sim, circuitos antigos que estavam desativados, mas não encontrou nada alarmante. Entretanto, você tinha consigo o crachá desgastado e a memória viva de cada passo nos corredores escuros. Com o tempo, preferiu não contar mais nada, pois sabia que a história soaria absurda. Mas, no fundo, a lembrança persistia, junto à certeza de que a fábrica guardava segredos há muito tempo esquecidos. E sempre que passa em frente ao prédio abandonado, você sente um calafrio subindo pela espinha, quase escutando um sussurro distante. Não vá embora. Não ainda. Será que tudo foi apenas fruto de cansaço e da imaginação de alguém que trabalhou noites demais? Ou talvez a antiga fábrica realmente tenha se tornado um receptáculo das angústias e sofrimentos de funcionários que, há décadas, foram vítimas de um acidente pouco esclarecido? Diante do silêncio das máquinas e dos relatórios desaparecidos, não há provas concretas, apenas a sua palavra e uma sensação de que o último expediente terminou. Mas o mistério continua vivo por trás daquelas paredes corroídas pelo tempo.